dia, povo abençoado de Deus. Vamos para mais um estudo, então. A história dos reis de Israel e de Judá. E agora o capítulo 15 ao capítulo 17 vai falar a história de um bom rei que cismou de ser sacerdote. E aí Deus vai atacar ele de lepra. O rei Uzias, também chamado de Azarias, ele era um bom rei, mas um dia ele cismou: também quero ser sacerdote. Quando ele entrou no templo para queimar incenso, ou seja, orações, fazia um papel de sacerdote, Deus colocou uma lepra nele. E o seu filho Jotão, no metade do seu reinado, começou a reinar junto com ele por causa da lepra. Como é que essas pessoas começam bem no meio do seu reinado, cismam de ser aquilo que Deus não mandou ser, fazer aquilo que Deus não mandou fazer, e aí Deus colocou uma lepra nele. Lembrando que toda a história dos reis de Israel começou lá em 1 Samuel capítulo 9, quando o povo pede para eles um rei, e Deus fala para o profeta Samuel que eles não estão rejeitando, não é Samuel, mas é ele, Deus, para que não se reine sobre eles. Sempre o desejo de ser igual ao mundo. E aí veio Saul desobedeceu. 1 Samuel 18:10, um espírito maligno, com a permissão de Deus, entrou nele, o homem vai ficar louco. E Davi é levantado rei no lugar dele. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu também pecado, mas se arrependeu, leu o Salmo 51, e Deus perdoou os pecados dele. E prometeu, jurou para ele, leu o Salmo 132, do 11 em diante, que um rebento da carne dele sentaria para sempre no trono se guardassem os seus mandamentos. E aí veio Salomão. Salomão tinha tudo para dar certo. Parecia ser o homem ideal, o rei ideal para governar, e ele também ensoberbeceu o seu coração, casou com 1000 mulheres, olha, as 700 princesas e 300 concubinas. Leia 1 Reis 11, aquelas mulheres perverteram o seu coração, e ele construiu a casa de Deus, criou um sincretismo religioso, um misto entre culto do mundo e culto a Deus. Deus abomina esse tipo de coisa, porque a palavra santo, kadosh, no hebraico, é separado. Então, aquele povo chamado para ser santo, leia Êxodo 19:5, se corrompeu. Ou seja, a lei de Deus não valia mais nada, a palavra de Deus, mas tá bom, tá assim, tá mais ou menos, tá ótimo. Salomão, aquelas mulheres criaram culto até a Moloque no meio do povo de Deus, sendo que na lei de Deus, manda qualquer feiticeiro, era para ser eliminado, morto. Porque Deus queria fazer um povo que fosse testemunha dele na terra. Então agora esse rei, Uzias, chamado também de Azarias, ele reinou 52 anos em Judá e fez o que era bom. Só que no meio lá do reinado dele surtou de queimar incenso e Deus meteu uma lepra nele. Deus não mudou. Então aí você está vendo, né, o capítulo 15, a história de um cara também que tinha tudo para dar certo. E cismou, Deus meteu uma lepra nele, vai morrer, o filho dele vai reinar no lugar dele. E agora você está vendo o reinado aí de Israel. Ora fala de Judá, ora fala de Israel. E em Israel nada que presta, nada que presta. Paganismo, o bezerro de ouro em Dan e outro em Betel levou o povo à adoração. Doutrina demoníaca de adorar bezerro de ouro. O inimigo veio Peca, veio o rei assírio Tiglat-Pileser. Você tem que ver o seguinte: a Síria começou a crescer, a se transformar num império, e esse império vai levar cativo o reino do norte. Olha o que está acontecendo no reino de Israel. Enquanto no Judá está reinando Uzias, ou chamado Azarias, em Israel vai passar uns 4 ou 5 reis maus, homens vis, homens ruins, provocando a ira a Deus, direto, Deus mandando o profeta falar, e direto eles provocando a ira a Deus, não abandonando o pecado, andando pelo caminho mundano, adorando a demônios, cultuando a ídolos. E eles continuam provocando a ira a Deus. 1 Reis 15:29, o Império Assírio começa a ascensão de poder. Lembrando que é aquele império que tira pele de pessoa viva e faz pirâmide de cabeça. Se o povo de Deus arrependesse, Deus frearia o império. Deus aniquilaria esse império, mas não.
Quanto mais Deus falava, mais eles pecavam, mais iam para o mau caminho. E tudo isso é exemplo para que a gente não cometa os mesmos erros. E agora, Jotão reina no lugar de Uzias, ou Azarias. E agora o rei do país Síria começa a investir contra Judá. E Acás vai reinar agora no lugar do seu pai. Você tem que saber distinguir a Síria de Síria. Síria é um país. A Síria é um novo império. A Síria está atacando Israel e a Síria está atacando Judá. Mesmo Jotão, esses reis de Israel, de Judá sendo bons, eles não conseguiram tirar os altos, o culto aos postes ídolos, igual foi colocado aí em estudos anteriores. Você lê 2 Reis 16:3, você fica abismado. O nível, olha o nível. Aí está falando que Acás queimou seu filho, serviu a Moloque, o deus Moloque. Isso começou lá com Salomão, lê 1 Reis, capítulo 11, verso 5. Salomão sacrificava suas mulheres, possivelmente também queimou o filho dele, Moloque. Primogênito era doado a esse deus do capeta. Sabe o que é isso hoje no nosso meio? Sacrifício a Moloque é aborto. E esse homem aí agora parece que esqueceu tudo que o avô dele e o pai fizeram. Começa agora essa loucura. Sacrifica o filho dele ao demônio. Tudo isso é poder. Tudo isso é dinheiro. E aí o verso 3 e o verso 4, fique abismado como que uma pessoa faz uma coisa dessa. E agora vai fazer mais loucura. Porque o rei de Israel vai lutar contra o rei de Judá junto com o país Síria. E o rei de Judá vai juntar com o império assírio, vai enviar o ouro da casa de Deus, vai dar tudo para ele. Ainda vai construir um altar pagão em Jerusalém para adorar os deuses assírios. É o ápice da loucura. Pelo poder, pelo dinheiro, essas pessoas ficam loucas, adoram a dos demônios. Esse é o cabeça, era para guiar o povo para o caminho estreito, para adorar a Deus. Estão desvirtuando. Quando a gente vê isso, a gente vê que Deus ainda foi bom. Bom de não exterminar tudo. E Deus começa a guerra, começa a confusão, começa rolo. E agora Acás vai morrer depois de destruir um mar de bronze. Ele destruiu aquilo e fez um altar pagão na casa do Senhor. Cara doido, fez tudo o que podia. E aí agora ele morre. E lá em Israel agora, o Império Assírio sitia Samaria por 3 anos. 3 anos sitiados. O Império começa a levar o povo de Israel para o cativeiro, para a Síria. Agora é a destruição das 10 tribos do norte. Lembrando que Deus alertou, Deus falou, Deus enviou profetas, Deus fez, Deus falou e não deram ouvidos, não quiseram mudar. Seguiram o seu próprio caminho, a sua própria... E agora o cativeiro vem. A justiça de Deus, ela não falha. E aquele povo tão admoestado vai virar um povo pagão e vai se perder. As 10 tribos do norte, chamada de casa de Israel e Efraim, vão ser levadas cativas e vão perder a sua identidade, vão se transformar num povo pagão. No verso 7, fala o motivo aí do cativeiro. Eles desobedeceram a Deus e serviam aos outros deuses e não arrependeram. Não houve lugar de arrependimento. Então isso agora está sucedendo no meio deles. Olha o verso 20. Pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e entregou nas mãos dos inimigos e os expulsou da sua presença. Verso 23 fala que Deus levou Israel para a Síria, onde eles permaneceram espalhados para sempre, espalhados. E o rei da Síria agora começa a fazer um sincretismo religioso. Se ele permite o culto ao Deus verdadeiro e aos deuses dele, aliás, cada um cultua o que quiser. Isso é ecumenismo. O ecumenismo é essa cultura do cultua o que quiser. Faz do jeito que você achar, porque Deus é amor. Esse aí, Deus é amor, que nós estamos vendo hoje no meio evangélico, o ecumenismo. Olha o verso 35.
falando que Deus fez aliança com eles e eles não temeram Deus. Olha o verso 40 e fica abismado se não é a mesma coisa que está acontecendo no nosso meio hoje. Eles não estão dando ouvido, não deram ouvido a Deus e andaram segundo os seus antigos costumes, costumes mundanos, antigos costumes. Medita nesse livro dia e noite e tenha o cuidado de fazer tudo que nele está escrito. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.